Aos poucos eu vou mostrando aqui no canal quais são os aparelhos de medição, os instrumentos de medição que eu costumo utilizar. Chegou a vez agora do gerador de áudio, que é um aparelho fundamental para quem trabalha com som. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade não só para mostrar o gerador que eu uso, mas também para mostrar para as novas gerações como era ser técnico de eletrônica aí há 40, 50, 60 anos atrás. As dificuldades que a gente encontrava e como é que isso era resolvido. Antes de eu contar a história desse gerador especificamente, deixa eu falar aqui rapidamente para que serve esse aparelho. O gerador de áudio também é chamado de gerador de sinais, o gerador senoidal ou gerador de funções. A diferença é que existem vários tipos de onda. Então, o som que a gente ouve no dia a dia é chamado som senoidal, que, se você analisar a forma de onda, é uma senoide. Mas em eletrônica existem muitos outros formatos de onda, por exemplo, a dente de serra, onda quadrada e vários tipos de onda combinadas, que você só consegue realmente ver o formato no osciloscópio. Mas em áudio, o mais importante mesmo é o sinal senoidal, que é o que a gente ouve. Então, para você calibrar um aparelho, para você testar um aparelho na bancada de eletrônica, você precisa de um sinal senoidal puro, uma frequência só. Porque a música, ela fica mudando o tempo todo, tanto de amplitude como de frequência. Então não é possível você medir com precisão o que está acontecendo no aparelho. Então, por exemplo, eu quero testar o potenciômetro de graves de um amplificador. Eu quero saber quanto que ele está dando de reforço e de atenuação. Para isso eu preciso de um gerador senoidal. Ou então, o uso mais comum no meu caso, quando eu projetei e construí esse gerador, era a calibração em teste de tape decks. Você tem que ajustar o 0 dB, você tem que medir a resposta de frequência para poder ajustar o bias, que é um dos ajustes mais importantes nos gravadores. Para isso você precisa de um sinal senoidal puro. É para isso que serve o gerador. Existem muitos tipos de gerador, muitos formatos, muitos aparelhos. Cada um deles tem a sua finalidade, foi projetado para uma determinada finalidade. No meu caso, eu não preciso de muitos formatos de onda, não preciso de nível de ruído baixíssimo, nível de distorção que beira o zero. Eu não preciso nada disso. Preciso de um aparelho que seja prático na bancada e que atenda aí ao mínimo de distorção que eu necessito. Então, por exemplo, para o que eu faço, uma distorção de 0,2, 0,5 é perfeitamente aceitável. Já num gerador de laboratório, isso não é viável, tem que ser uma coisa muito melhor. Mas, como eu vou explicar depois, eu tive um gerador de áudio muito bom, que tinha 0,0 qualquer coisa de distorção. Mas ele era muito ruim de mexer. Foi isso que me levou a projetar esse gerador de áudio que eu estou mostrando aqui. É um gerador de áudio. Apesar dele ter a capacidade de gerar ondas quadradas, eu nem uso essa função. Eu uso mesmo o gerador de onda senoidal. Nos anos 60, 70, 80, o Brasil passava por uma fase muito boa por certos aspectos, mas complicada por outros. Que o que acontecia? Era muito difícil, ou então era proibido você importar qualquer coisa. Então a ideia era incentivar a indústria brasileira. E até certo ponto isso realmente funcionou. Nós temos exemplos aí que são famosos, como a que a gente sempre fala aqui, da Gradiente, Polivox, Quasa, CCE
e tantas outras empresas que ficaram famosas, produziram bons resultados e cujos produtos a gente comenta e usa até hoje. Porém, por outro lado, como tudo era proibido de importar, também era proibido de importar aparelhos de medição, componentes eletrônicos e tudo que você usa referente a equipamentos de som e qualquer outro tipo de equipamento. Então, para você comprar um simples multímetro, por exemplo, era uma enorme dificuldade. Primeiro, porque não era todo lugar que tinha à venda isso. Quem estava nos grandes centros, como São Paulo e Rio, era mais fácil, mas quem estava um pouquinho afastado, ele precisava ir para essas grandes cidades para conseguir comprar um multímetro. Coisa que hoje você compra em qualquer lojinha aí de coisas importadas da China, da Coreia, de outros lugares aí do Oriente. Agora, imagine então você ter um osciloscópio, um capacímetro, um gerador de áudio. Eram coisas que só os técnicos de ponta mesmo conseguiam comprar, que era muito caro e difícil de conseguir. Então eu não precisava de um gerador de funções, um gerador de áudio, que tivesse distorção de 0,00 alguma coisa. Precisava de uma coisa prática, que gerasse as frequências que eu utilizava e que o mais importante para mim era ter a mudança rápida de 0 dB para menos 20 dB. Por que isso? Porque nos tape decks você tem que acertar o 0 dB, que é o chamado nível Dolby, que é o máximo que você consegue gravar na fita. É nesse nível que é medida a voltagem de saída do aparelho e também é medido a distorção. Agora, a medida de resposta de frequência é feita a menos 20 dB. Menos 20 dB são, em termos de tensão, é 10 vezes menos. Então, digamos que um tape deck trabalha com 500 milivolts na saída, mas eu vou medir a resposta de frequência com 50 milivolts. E isso, no meu antigo gerador da Trio, era difícil você ficar regulando. Eu queria uma coisa mais fácil. Em 1981, que eu já citei aqui várias vezes, a revista Antena publicou um artigo mostrando um gerador de áudio com um circuito integrado, que era uma novidade na época. Você tem um circuito integrado que gerasse áudio. E eu achei o circuito muito interessante e comecei a montar. Resultou então no gerador de áudio que eu vou mostrar aqui, e que depois que eu montei, ele funcionou durante todo esse período, esses 40 e tantos anos. O único defeito que deu foi um potenciômetro, que estragou, tive que trocar, mas como ele era de valor ligeiramente diferente do original, então a escala do mostrador ficou totalmente fora. Eu fiz marcações ali com caneta para continuar usando. Mas chegou no ponto em que eu percebi que ele tinha completado 40 anos e falei que estava na hora de dar um trato melhor nele e fazer justiça a esse aparelho que foi tão útil para mim durante tanto tempo e continua sendo. E de quebra, vou mostrar aqui como que a gente se virava na época construindo nossos próprios aparelhos. Nos anos 60, 70, 80, existiam muitas revistas de eletrônica aqui no Brasil. Aqui nesse site, por exemplo, tem algumas das principais. Nova Eletrônica, Rádio e Televisão, Antena, Eletrônica Popular. E eu inclusive trabalhei em várias editoras que faziam essas revistas. Mas de todas essas, para mim, na minha opinião, a melhor mesmo era a revista Antena, quando se tratava de você ter um circuito
confiável, que você montava e depois funcionava. Porque era muito frustrante você ter tanto trabalho para montar um aparelho e depois não funcionar. Em maio de 1981, saiu essa edição da Antena que trouxe a montagem do gerador de áudio que eu estou mostrando aqui nesse artigo. Esse é o artigo, tem 5 páginas e é um artigo bem típico da época, onde o autor mostrava aqui o circuito. Esse é o circuito eletrônico. Embaixo tem a lista de material. E depois ele tem a placa de circuito impresso, que ele sugeria para que você montasse esse circuito. Essa é a placa pelo lado dos componentes. Essa é uma foto do protótipo que o autor fez. Essa é outra foto do protótipo do autor. No artigo tinha as instruções para você montar, tinha a descrição do funcionamento do circuito. Então, esse aqui é o aparelho que o autor montou na época. Eu poderia ter feito igual a esse, mas como eu já tinha um tamanho padronizado para os meus instrumentos de bancada, então eu fiz a minha própria versão. Então eu parti do circuito do autor, fiz a minha própria placa de circuito impresso e a minha própria montagem, que eu vou mostrar agora a seguir. Partindo do esquema do gerador fornecido pelo autor, eu fiz a minha própria versão da montagem. Que o autor ele tinha planejado fazer uma placa de circuito impresso, onde todos os componentes ficariam ali. Esse aqui seria a placa vista pelo lado dos componentes, mas eu precisava de um gabinete no formato padrão da minha bancada, que é esse aqui. É o mesmo tamanho das caixas que já foram mostradas aqui, e também do milivoltímetro de áudio e distorcímetro, que eu ainda vou mostrar aqui no canal. Então, o que eu fiz? Partindo do esquema, eu dividi em 3 partes. Ao contrário do autor que dividia em uma placa só, eu dividi em 3 partes. A fonte de alimentação, o gerador propriamente dito, e aqui esse sistema aqui de nível de saída, o redutor, ajuste fino e a escolha de frequências. Então ficou assim. Olhando o aparelho por dentro, ficou assim. Essa placa aqui é a fonte de alimentação. Essa placa aqui é o gerador propriamente dito. E essa outra placa é onde ficam os potenciômetros de ajuste do nível de saída. Então a montagem não é lá muito bonita. Parece meio confusa, mas tem uma lógica. Mas por que foi feito assim? Não fiz um serviço mais caprichado? Porque nunca na minha vida eu tinha imaginado que um dia eu mostraria isso aqui em público. Isso era um aparelho feito para uso interno meu. Nunca, jamais imaginei que mostraria isso aqui sequer para um colega. Que é uma coisa que as pessoas geralmente não têm interesse no que a gente faz dentro de casa. Mas, enfim, a montagem foi feita desta forma. Esse aqui, esse potenciômetro dá justa frequência, que é o ajuste mais importante aqui do caso. Que é aqui onde a gente ajusta a frequência que a gente quer que oscile. Então, esse painel frontal foi feito em papel. Originalmente, era esse painel aqui. Ele foi todo desenhado à mão, por mim mesmo. Tudo isso aqui é desenho à mão com caneta nanquim. Observe aqui o detalhamento dos desenhos. Agora, essas marcações aqui em vermelho
Foram ajustes que eu tive que fazer numa determinada época quando eu precisei trocar esse potenciômetro que ajusta a frequência. Como os potenciômetros não eram exatamente iguais, a escala ficou fora. Então, eu tive que fazer essa marcação extra. Aqui nesse remake, nessa remodelação que eu fiz no aparelho, eu fiz um painel novo. Então, o que eu fiz? Eu escaneei o desenho original, que tinha todas as posições dos componentes, e redesenhei no computador, já fazendo a escala correta, que seria essa marcação em vermelho aqui, que agora eu passei a limpo, vamos dizer assim. Então agora com o painel novo, o aparelho ficou totalmente modernizado e, e com a escala correta. É um aparelho que foi feito especificamente para a minha bancada. Então, o layout dele é diferente do que saiu na revista Antena. Mas, como eu disse, foi feito para a minha finalidade. Então aqui, por exemplo, os conectores de saída são RCA. Já deixei dois conectores, que é para ligar canal esquerdo e direito. Então o mesmo sinal vai para os dois canais. Aqui é a chave liga e desliga. Aqui é o volume de saída. Aqui é o ajuste geral e aqui tem um ajuste fino, que às vezes você quer, por exemplo, 0,89 volts. Então você ajusta mais ou menos aqui 0,9, depois você vai no ajuste fino e faz e deixa exatamente como você precisa. Aqui ele tem um VU. Quando ele está indicando aqui 0 VU, significa que a saída dele é 1 volt ou menos. Aqui você tem o seletor. Olha. 1 volt, 100 milivolts, 10 milivolts. Por que ele está feito assim? Porque de 1 volt para 100 milivolts são 10 vezes menos volts. Significa que são 20 dB. E aqui é a mesma coisa, de 100 milivolts para 10 milivolts são 20 dB a menos. Aqui eu tenho um seletor de faixas. Então, faixa A, B, C e D. Faixa A vai a partir de 30 Hz, faixa B a partir de 300 Hz, faixa C a partir de 3.000 kHz e faixa D a partir de 30 kHz. Então eu posso gerar inclusive um sinal de bias aqui nesse aparelho, para às vezes testar um aparelho que está com o gerador de bias avariado, mas eu posso gerar o sinal aqui, que aqui vai até 800 kHz. Então é mais do que suficiente para gerar o sinal de bias para um tape deck. E nesse display aqui, eu faço o ajuste da frequência. Então tem faixa A, B, C, D e D. Então ele começa aqui nos seus 30 Hz e vai aí até o máximo de cada faixa. Por dentro, então a montagem é meio precária, mas na época é o que a gente costumava fazer. Que tudo isso aqui era feito manualmente, né? Inclusive essa chapa, toda a carcaça aqui foi tudo feito à mão. Que é uma coisa feita especialmente para mim mesmo. Mas funcionou bem durante todos esses anos e agora com esse reparo que vai ser feito, se Deus quiser, vai funcionar mais algumas décadas aí. Esse aqui é o circuito do gerador. É uma coisa bem simples. Ele tem aqui uma fonte simples, transformador, retificador, capacitor de filtro. E ele tem um circuito integrado, configurado aqui para funcionar como oscilador. Aqui tem uma chave seletora de 4 posições. Então esses capacitores que são os críticos no circuito. Que o que acontece? Aqui, por exemplo, o C1 trabalha em conjunto com o C2. Os dois têm que ter o mesmo valor exatamente. Porque cada um vai fazer, esse aqui vai fazer o ciclo positivo, esse aqui vai fazer o ciclo negativo da forma de onda. Então, se eles forem diferentes, o ciclo positivo vai ficar diferente do negativo. Isso significa distorção. E para um aparelho de teste, a gente não quer distorção, a gente quer uma senoide mais perfeita possível. Então, esses capacitores, agora mais de 40 anos depois, certamente eles já estão fora do valor. Então, eu comprei capacitores novos, mas o que acontece? Os capacitores têm uma faixa de tolerância. Normalmente é 10%, 20%. Então, o que eu fiz? Eu comprei aqui vários capacitores.
Comprei meia dúzia de cada um para a gente escolher qual o parzinho que vai ter o valor mais parecido. E para isso a gente precisa fazer um trabalho sistemático. Eu vou utilizar aqui um capacímetro, que é bastante preciso esse capacímetro, e vou fazer aqui uma tabelinha. Então, eu vou pegar os capacitores, vou medindo e vou marcando o valor deles, para depois escolher os que são mais parecidos. Eu vou fazer a medição e volto aqui. Bom, feita a medição, então eu fui marcando aqui ao lado de cada capacitor o valor que foi medido no capacímetro. Então, no caso aqui, esse aqui é o C7C8, é 100 picofarads. Os valores aqui variaram entre 105, 108 até 102. Lembrando que não é importante que os capacitores sejam do valor, exatamente no caso aqui 100 picofarads. É importante que eles sejam mais iguais, o mais parecidos possível. Então, no caso aqui, eu escolhi esses dois, olha. 105 picofarads e 105,3. Então, esses são os que vão ser usados. No caso aqui do C5 ou C6, é de 1 nanofarad. Então, os valores aqui vão de 0,68 a 49 e assim por diante. Então, eu escolhi esses dois aqui, ó. 1,049 e 1,048. No caso aqui do C3 e C4 é de 10 nanofarads. Então, eu escolhi esses aqui, ó. 10,33, 10,33. Mesmo valor, exatamente. E no caso aqui de C7 e C8, eles são de 100 nanofarads. Então, eu vou escolher esses dois aqui, ó. 104,6 e 104,4. Pronto. Agora é só fazer a montagem e conferir o resultado. Esse é o resultado do gerador de áudio depois da restauração. Eu coloquei aqui do lado dele na foto um porta-caneta só para ter uma noção do tamanho dele. Essa é a parte frontal, essa é a lateral. Lembrando que a parte de madeira foi toda tratada contra a cupim e depois foi enverdizada novamente por dentro e por fora. Essa é a parte traseira, que não tem nada a ser notado, mas coloquei aqui só por curiosidade. Aqui é um detalhe do painel frontal, já redesenhado e já com a marcação de frequências correta. Para ver o gerador em funcionamento, então aqui a gente ajusta a frequência, aqui a faixa de frequência, vai a partir de 30 Hz, 300 Hz, 3000 Hz, até 300 kHz mais ou menos, que é o nível de saída, o VO indica o nível de saída, e eu liguei aqui no osciloscópio do PC, só para a gente ter uma base. Aí está a forma de onda. Aqui, por exemplo, ele está em 360 Hz. A distorção aqui está em 0,20 mais ou menos. E está excelente. Então, por exemplo, se eu girar aqui, eu mudo a frequência. Se eu mudar aqui, eu viro a frequência. É um som bem grave. Então, para efeito de uso na minha bancada, o aparelho ficou ótimo. Acho que deu para perceber a dificuldade que a gente enfrentava para ter um aparelho que servisse às nossas necessidades, mas sem que a gente se endividasse durante anos para ter um simples aparelho. Eu sei que hoje em dia é difícil de compreender isso, porque você vai em qualquer lojinha aí de eletrônica e você compra tudo o que você precisa, ou então você compra pela internet, nem que seja para vir lá da China, mas você consegue os aparelhos super precisos e a um preço
um preço bastante razoável. Então, para essas novas gerações, fica difícil entender como que a gente tinha que se virar antigamente. Então eu queria deixar registrada aqui essa história, esse exemplo de como que a gente pode se virar dentro do que a gente tem à mão no momento. Então, nos anos 70, 80, a gente tinha muitas limitações, mas em compensação, nós tínhamos boas escolas, tínhamos bons professores e, fundamentalmente, os alunos que chegavam de uma escola técnica queriam aprender aquela profissão. Porque antigamente você estudava, você se formava e você conseguia trabalhar. Muito diferente do que acontece hoje em dia. Muita gente com diploma, só que não consegue emprego e acaba se virando em outra área que nada tem a ver com aquela área onde ele estudou. Então fica aí o registro e cada um que tire suas próprias conclusões.